Somente aqui ter um time da Série A aqui. E graças a Deus, graças ao pessoal do Curitiba, o vereador Jonathan, a gente conseguiu. Time da Série A. Então isso para mim é um orgulho muito imenso. E também gostaria de agradecer os vereadores, todos os vereadores. E tem uma coisa comigo que é o seguinte, ó. Aqui é uma estrutura que precisa de vários pilares. Não é só pilares. Não. Todos vocês fazem parte desses pilares que a gente chama Itaú Atlético Clube. Os presidentes também, os fundadores lá, o Hamilton, os presidentes João, o Dão. Então, aqui é uma equipe. Eu sempre falo para os professores e falo para todo mundo que é o seguinte, eu tenho isso aqui como uma família. O que é família? A família, às vezes, que os meninos não vêm treinar, eu fico doente. Primeiro com os meninos, sabe por quê? Eu sento na beirada ali, ó, e dá uma tristeza imensa de saber que a estrutura que é feita aqui, que nós temos aqui, e não ter time, uma equipe que eu time que eu falo. Tem hora que não tem. Tem hora que não tem. Então eu estou pedindo para vocês, pais, procura saber onde os seus filhos estão indo. Às vezes não chega aqui. Tá ok? Então, mas muito obrigado a todos, tá? Não vou estender muito, não, porque senão vai aumentando. A palavra, senhor Alex Gonçalves, Alex Gilcheber. Quadra cheia, cadeia vazia. Esse é o nosso lema. Mais uma vez, bom dia a todos. Prazer imenso voltar a Itaú de Minas. Quero cumprimentar o prefeito Norival, em seu nome cumprimentar todas as autoridades do dispositivo. De maneira muito especial, cumprimentar esse amigo que a vida, através do esporte, me deu, o Jonathan, um cara extraordinário, preocupado com o Itaú de Minas, mas principalmente preocupado com o futuro e com as crianças. Cumprimentar também esse cara extraordinário, o Edmilson. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, uma história que aconteceu quando eu e o Christian estava aqui, o Christian Corvucci, que é o nosso gerente da categoria de base do Coxa. Hoje nós estamos aqui representados pelo Gustavo Borges, que é o nosso coordenador técnico da base, cara extraordinário, faz um trabalho fantástico, e é ele que vocês têm que colar, tá? É ele que olha os talentos aí. Cumprimentar o pessoal aqui, nosso grande amigo Calixto, em seu nome, cumprimentar toda a comunidade de Itaú de Minas. Bom, me perguntaram ali na entrevista, prefeito, como que aconteceu esse projeto. E as coisas acontecem quando você segue o propósito de Deus. Eu estava no Mineirão, num jogo entre Cruzeiro e Vasco. E eu conheci o Rui que era presidente do Conselho do Coxa, na época, uns 2 anos atrás. E eu falava para ele de esporte, de futebol, o que o esporte tinha feito na minha vida. E ele falou assim, eu sugeri para ele para a gente criar um projeto de escolinhas do Coxa aqui em Minas. E ele me questionou, sabe, Matheus? Mas como que a gente vai levar o Coxa para Minas? Lá tem Atlético, lá tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem influência do futebol do eixo, né, Rio-São Paulo. E eu comentava com ele que todos esses clubes, que inclusive a gente torce para eles, são todos projetos caríssimos, terceirizados por empresas e de franquia. E eu sugeri que a gente pudesse fazer um projeto social do Coxa, que é um clube que todo mundo gosta e poderia ser o segundo clube de todo mundo, que é um clube neutro aqui em Minas. Ele entendeu a ideia, levou para o André, levou também para o Christian, a gente fez uma reunião remota e ali nasceu esse projeto do Coxa. Mas antes de contar tudo isso, eu preciso dizer a vocês que o esporte transformou a minha vida. Cresci num dos bairros, eu sou aqui de Alpinópolis, da Ventania, e eu cresci num dos bairros mais simples da minha cidade. E numa família, teoricamente, desestruturada, mas que tinha muito amor, principalmente por parte da minha avó materna e da minha mãe. E muitas vezes, quando você está decepcionado com a vida, que você não quer ir para a escola, você não quer estudar, você não quer fazer nada. Eu nasci do lado do campo do Ceia, eu pulava o muro da minha casa para jogar futebol. E um professor, Edmilson Sérgio Pereira, ele fez com que eu gostasse daquilo. Eu não era um craque de futebol, também não era muito ruim, era um jogador normal, mas o esporte era a minha válvula de escape. Para tristeza, para depressão, às vezes pelo ciúme de ver um amigo que tinha um brinquedo melhor que o meu. E eu percebi o quanto o esporte transforma a vida das pessoas. E eu cresci com isso.
Quando eu entrei na Faculdade de Comunicação Social, no jornalismo, a minha meta era ser comentarista esportivo, mas falar de um esporte diferente. Não desse esporte glamuroso que a gente vê na TV, mas do esporte que... não só do esporte que revela Neymar, Estrela, mas do esporte que muda mesmo a vida das pessoas e que tira o menino da droga, da violência. E se os nossos governantes, o nosso poder público pudesse entender que para cada R$1 que a gente investe no esporte, isso não sou eu que estou falando, é a ciência, a gente economiza R$12 em saúde pública, em segurança, em infraestrutura, em criminalidade. E eu acho que essa é a nossa meta. E eu falava também para o Jonathan ali que eu cresci ouvindo, tenho 44 anos e eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro, mas esse futuro nunca chegava. E todo mundo falando, a esperança somos nós, e está do mesmo jeito todo ano. Eu acho que a gente tem que fazer diferente, porque o futuro é agora. Se a gente não mudar a nossa realidade, a gente vai continuar vivendo com essa narrativa. O Brasil é o país do futuro e nada muda, nada se transforma. E para esse projeto do curso acontecer, foi fundamental a gente ter pessoas, primeiro como o Jonathan, porque sem o poder público nada acontece. Eu falei com o Jonathan desse projeto, ele entendeu, se sensibilizou e falou assim, Alex, eu posso te apresentar o Edmilson? E eu lembro que na época eu falei, Jonathan, o Coritiba só faz convênio com prefeituras e com a associação é difícil. Mas eu vou falar com o Christian. Eu contei para o Christian a história que o Jonathan me contou sobre você, Edmilson, e o Christian falou a mesma coisa para mim. Alex, vamos lá, mas é muito difícil. Eu acho que o clube, a associação, não vai permitir que a gente faça um contrato com uma associação. Nós viemos, foi o único lugar de todas as cidades que nós fomos que tinha lá uma pessoa esperando a gente, com refrigerante e com um café da tarde. Mas numa simplicidade, mas com um coração tão grande, tão gigante, o Edmilson. E a gente falou assim, fala do seu projeto. E ele abriu o coração, falou do projeto dele, que era mais de 4 décadas, mas falou de toda essa turma que é envolvida e da paixão que Itaú de Minas tem por esse clube e por essa escolinha. E a gente ficou ouvindo a história do Edmilson. O mais interessante, e é comum, tá, gente, para vocês não se assustarem, às vezes a gente chega e tem inúmeras propostas para você levar um clube de futebol. E o Edmilson não pediu nada para ele. Falei assim, gente, que cara diferente, que cara fantástico, né? E o esporte é isso, é construir pontes e não construir muros. E ele não queria nada para ele, ele queria para as crianças de Itaú de Minas. Aí acabou a reunião, a gente foi embora, o Christian do lado no carro, falei, Christian, é uma pena a gente não poder atender eles. O Christian, não, a gente vai atender. Aquele Edmilson tocou profundamente o meu coração. E o Christian é um cara muito bom, mas muito sério. E eu vi que o Christian estava emocionado, sabe, Gustavo? O senhor Edmilson me convenceu. E dentro do carro, o Christian mandou um áudio pro presidente do clube. Ó, nós temos um projeto assim, 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 e eu quero fazer uma parceria com eles. Aí entra o poder público. Para a gente poder fazer essa parceria, a gente precisava da cessão de uso do espaço que é público, e aqui fica o registro de agradecimento a você, Norival, que também entendeu o quanto é importante um projeto desse. Então, sem o seu aval, nós não poderíamos realizar nem o sonho do Edmilson e nem o sonho do Jonathan. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente precisa entender que a sociedade precisa caminhar junto, de mãos dadas, braços dados e unidos para que as coisas aconteçam. Porque no futuro, ninguém vai estar aqui. Então a gente precisa deixar um legado, né, Calixto? E qual é o legado que a gente vai deixar? E é isso que eu deixo de proposta e questionamento para todos vocês. Qual é o legado que vocês querem deixar para as nossas crianças? Enfim, a escolinha está chegando aqui, o curso vai atender nos próximos anos, a nossa meta é atender 6.000 crianças em mais de 30 cidades, e a gente vai conseguir, porque eu tenho certeza que toda cidade, como é em Itaú de Minas, a gente vai encontrar um Jonathan, a gente vai encontrar um Norival, mas principalmente a gente vai encontrar um Edmilson, porque toda cidade tem um, e é essas pessoas que a gente precisa valorizar. Um bom dia a todos, um bom projeto, e é um prazer imenso estar aqui de volta.